Bom, vamos esclarecer isso então. Eu trabalho para a Ecor, uma empresa que fica ali na Carlos Gomes. Tem um escritório muito bacana, vocês podem ver banners aí da empresa, etc. Quem tiver interesse, eles têm várias vagas de não só desenvolvimento, tem testes e suporte também. É bem legal, quem tiver interesse, por favor, dê uma olhada. Na verdade, eu trabalho com automatização de testes para a Warner, que é um dos clientes da Ecor. E a minha palestra não tem nada a ver com o meu trabalho, na verdade, mas é uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu venho vendo há um tempo, e agora o suporte, a tecnologia que permite isso, que é a comunicação peer-to-peer entre browsers, ela funciona tanto no Chrome quanto no Firefox, então dá para fazer umas coisas bem legais. Vamos começar pelo básico, então. Para quem não sabe, a gente fala peer-to-peer, mas é bom pensar o que isso significa de fato, né? Por exemplo, o exemplo clássico do peer-to-peer é o torrent, né? Que vários computadores se conectam entre si e trocam pedaços de arquivo. E é difícil censurar isso porque porque não tem um servidor central, só tem os trackers eles só ajudam a coordenar a rede, mas a rede sempre é um programa bem pequeno, um tracker de torrent, e então mesmo que derrubem outros aparecem, etc. E é muito interessante a gente ter agora essa oportunidade de fazer esse tipo de trabalho dentro de um browser mesmo, porque normalmente o cliente de torrent é escrito em C++ ou Java, o que for. Além do fato de a conexão ser direta entre, por exemplo, o meu computador e o computador de vocês compartilhando um arquivo, existe um significado por trás da palavra peer, que vem no inglês significa algo igual ao outro, algo equivalente. Quer dizer que os nodes, as pessoas que participam de uma rede peer-to-peer, elas são iguais, elas têm autonomia, direitos, elas conectam com quem quiser, desconectam de quem quiser, e geralmente o software que é executado nesses nodes é o mesmo, por exemplo, ou versões diferentes de software equivalente. Por exemplo, eu posso usar uTorrent, outra pessoa pode usar o Deluge, sei lá, algo assim. Enquanto contrastando com o modelo clássico de cliente-servidor, o servidor executa um software completamente diferente do que vai executar no nosso browser, certo? Então, essa é uma imagem de como fica mais ou menos a conexão entre os peers, né? Nem todos necessariamente se conectam com todos os outros, eles vão formando um grafo assim. E isso é possível hoje em dia graças a um padrão chamado WebRTC, que a gente vai abordar, é o tema dessa palestra. Mas antes de chegar lá, é bom comparar isso com o nosso paradigma atual. Né? O que a gente usa hoje em dia para se conectar? Não é peer-to-peer. É, como eu falei, o modelo cliente-servidor. Quando a gente acessa um site, a gente busca pelo endereço dele, a partir do host, né, do www. Esse host resolve para um IP, e nesse IP tem um servidor HTTP com quem a gente conversa para fazer requisições e pedir páginas, etc. As respostas que vêm desse servidor não são apenas dados, porque normalmente um servidor retorna dados, mas no caso específico do protocolo HTTP e da web em si, o que a gente recebe é dados e mais software, que é JavaScript, certo? Então, cada ação que a gente faz dentro de um site, ela é interpretada por um software que não é nosso, que veio de fora. A gente simplesmente... A única coisa que é nossa, digamos assim, é o navegador e o endereço que a gente sabia e digitou lá na barrinha. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de auxílio desse software. Esse software precisa fazer o que a gente quer, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. O nosso browser é só uma casca, certo? Que é preenchida com o software que vem dos servidores. Esse paradigma ele é perfeito para o objetivo principal da internet, inicial, da web, né?
que era navegar documentos, né, seguir hiperlinks. Tu está em um ambiente desconhecido, tá? Vai pulando de site em site, não sabe onde vai parar. Quem nunca se perdeu na Wikipédia clicando link, indo de um lugar para outro, daqui a pouco para em algum site, alguma referência, alguma coisa assim. Então, faz sentido que a gente peça, faça uma requisição para um servidor e ele nos guie, porque é isso que a gente está fazendo, a gente está sendo guiado e conhecendo coisas novas, né? Isso não requer conhecimento prévio e nem de programas pré-instalados. Isso é muito bom, muito positivo. Essa é uma imagem de como funciona o modelo cliente-servidor. Por exemplo, em uma rede social como o Facebook, tem, na verdade, não um servidor, mas vários servidores, que são representados nesse diagrama pelaquela máquina central, e nós, usuários, nos conectamos no servidor e trocamos informações através dele. Esse exemplo que eu dei do Facebook já é um exemplo de algo que não é bem essa ideia inicial da internet, certo? A gente está usando um aplicativo, de fato. Muitos sites hoje não são páginas, mas sim aplicativos. Quer dizer, o JavaScript não é só uma coisa ali que auxilia quando você clica em um botão e vai para outra página ou faz alguma animaçãozinha. Não, é realmente um software, por exemplo, em alguns casos muito complexos, como o Google Docs, Google Spreadsheet, o Gmail, etc. Esse tipo de coisa, normalmente a gente fazia com software desktop, né? Outlook, Firebird, essas coisas. Só que esses softwares web, eles são melhores e mais práticos. A gente, de novo, né, não precisa ter nada instalado, etc. Então, a gente vai deixando, tem uma grande tendência a gente deixar essas coisas de lado e ir em direção do que eles chamam de cloud computing, que é um termo que eu não gosto, mas, enfim, que, na verdade, nos leva a perder controle sobre a nossa capacidade de computação. A gente está jogando fora nossas ferramentas e sempre pedindo para que uma empresa ou algum operador de um servidor tenha esse software disponível para fazer as coisas que a gente precisa. E a gente só pode torcer que isso esteja lá sempre, que vai funcionar como a gente espera, que eles não usem, não sirvam uma versão diferente desse software para nos monitorar, por exemplo, coisa assim. E, bom, isso já não é bom. Eu preferia ter um software instalado no meu computador, ou um híbrido, por exemplo, que eu acesso o site, daí eu vi que é legal, daí eu baixo para o meu computador e pronto, aí eu vou ter aquela versão, ninguém vai poder mandar atualizações sem o meu consentimento, né? Em várias palestras no Brasil JS, o pessoal fala sobre como é bacana que a gente como desenvolvedores web, pode atualizar software sem precisar que as pessoas baixem uma atualização, etc., porque é só colocar lá no servidor e aqueles arquivos novos vão ser servidos toda vez que assim que a pessoa atualizar a página, o software já está atualizado. Do ponto de vista do desenvolvedor, de manutenção, isso é muito bom, mas para o usuário significa que a gente pode, a qualquer momento, simplesmente tirar essa ferramenta que ele está usando, ou adicionar recursos que jogam contra eles, por exemplo, as propagandas no YouTube, ou, por exemplo, o feature lá do visto do Facebook, que quando chegou todo mundo odiou. Se o software fosse instalado no nosso computador e a gente pudesse modificar, etc., não teria esse problema. Então, a gente nota que esse paradigma não é tão adequado para isso, certo? Do ponto de vista do usuário. Do ponto de vista de empresas, desenvolvedores que querem ganhar muito dinheiro e atropelar os usuários é bom, mas eu sou usuário também. Então, eu me importo com isso. Eu entendo por que isso acontece, não só pelo incentivo financeiro que as empresas têm de esse controle, é uma forma, sempre dá para monetizar, onde há controle, há como criar dinheiro, com propagandas, etc., ou com venda de informações pessoais, que acho que todo mundo sabe que Google e Facebook fazem, apesar de que eles negam até a morte. Além desse incentivo, existe um incentivo técnico, que eu entendo perfeitamente porque eu, como desenvolvedor, amo a plataforma web. Eu lembro como era desenvolver com Qt, por exemplo, em C++, ou com WX Widgets, que para criar a interface gráfica eu precisava escrever um código
chamar funções e era difícil de conseguir o layout que tu quisesse, não podia customizar muito, não podia trocar borda, fazer essas coisas. E na web eu tenho uma liberdade incrível para fazer o que eu quiser, e isso é muito bom. Então, quando eu vou escolher a minha plataforma de desenvolvimento, eu vou escolher sempre web. O problema é que, com isso, vem essa dependência de servidores, e, na minha opinião, não sei onde de vocês, a gente pode ter uma discussão depois, ou até na hora das perguntas, eu acho que isso é uma má ideia. Os operadores e servidores têm muito poder sobre nossas vidas, e mesmo que digamos, o atual seja bonzinho, a gente nunca sabe para quem aquela empresa vai ser vendida e o que eles vão fazer a partir daí. E, naturalmente, o mundo é bem grande e eu não sou o único a pensar isso. Tanto que eu achei essa imagem aqui. Clientes não têm muito poder. Eles só podem... Eles dependem do servidor para tudo. Achei que fosse meu celular. Bom, então, como o WebRTC e o peer-to-peer entram nessa história? Ele não, de fato, resolve o problema, porque, ainda assim, eu vou ter que acessar um site que vai me trazer software que contém o WebRTC e que vai articular a minha conexão com meus amigos. Por exemplo, se eu estivesse fazendo um sistema de chat com o WebRTC, ainda assim eu dependeria do servidor, certo? Então, não é onde eu gostaria de chegar, mas é um passo muito importante. Eu gostaria de fazer um pequeno adendo. Além do WebRTC, existe um projeto chamado NWJS, que se chamava antigamente Node WebKit, que eles pegam o V8, que é a engine JavaScript do Chrome, e misturam com o Node, que também usa V8. E aí tu pode usar todas as funções do Node a partir de uma página web que, na verdade, é um aplicativo. Mas ele é um arquivo HTML que ele vem empacotado com todos os JavaScripts, CSS e etc. E eu posso ler arquivos do HD e abrir conexões TCP arbitrárias. Enfim, eu tenho toda a liberdade que eu teria com um aplicativo desktop, fora do browser, mas ainda assim a plataforma é o Chrome e o Node. Então, somando isso ao WebRTC, eu tenho todos os benefícios que eu falei de ser muito bom de desenvolver para a web, sem o servidor. Está lá para violar nossa privacidade, impor restrições, como eu falei, ou até tirar o serviço do ar. Tem serviços que formam comunidades ao redor deles, e quando eles saem do ar, é triste. As pessoas, às vezes, não têm alternativa. Realmente, é como tirar um jogo do ar, um jogo online do ar. As pessoas fazem amizades lá, às vezes tem gente que se casa com pessoas que conheceram dentro de um jogo. Então, acabar com isso claramente causa um dano social, de certa forma. Mas eu não vou falar sobre NWJS, aqui eu vou falar só sobre o WebRTC, dentro de um browser mesmo, sendo servido a partir de um servidor. Os pontos fortes, indo um pouco além do que é o peer-to-peer, etc., é que, por exemplo, eu não preciso implementar um servidor especial para mim para poder conectar as pessoas. Esse processo de articular as pessoas para que elas criem conexões peer-to-peer é algo bem simples, assim como os trackers no BitTorrent, eles são um software bem pequeno, que serve para qualquer tipo de arquivo. Enfim, é muito versátil então, o que acontece é que alguém já implementou isso. Eu vou fazer uma pequena demonstração do WebRTC depois, se eu conseguir, se a internet permitir. Mas no caso, eu não uso o WebRTC diretamente, eu uso uma biblioteca chamada Peer.js, que abstrai a API do WebRTC, e, além disso, eles já provêm um servidor que é importante para articular essas conexões. Então, eu não preciso escrever nenhum código de servidor. Por exemplo, esses slides, eles aqui estão rodando num arquivo HTML no meu computador, mas eu pretendia que eles estivessem no GitHub, que pode hospedar códigos, e eles também hospedam sites estáticos. Eles só servem arquivos estáticos, não tem como eu rodar um código
PHP nem nada assim. Ele só sai no arquivo estático e ainda assim eu consigo utilizar o WebRTC. Bom, o WebRTC é um pouco complicado, mas o PureJS torna bem fácil. Eu gostaria de criar um sistema de chat aqui, mas infelizmente a gente está com um tempo curto e também eu teria que acessar minha 3G, porque a internet daqui não está boa. Então, eu vou só ter que descrever para vocês, infelizmente. Aqui vocês podem ver um pouquinho do código. Bom, primeiro, como isso funciona. Se eu tivesse conectado na internet, aqui onde diz minha ID, esses são 2 frames, por sinal. Onde diz minha ID, apareceria um código único que eu receberia do servidor do PureJS, e eu poderia usar ele para conectar um frame ao outro aqui. Eu copiaria de um aqui, colaria aqui, e conectaria. Apareceria uma mensagem dizendo que a conexão ocorreu com sucesso, e eu poderia escrever mensagens aqui e aqui, e eles iam trocar. Isso funciona tanto na minha máquina local, como através da internet, não tem restrições quanto a isso. O único detalhe é que alguns firewalls podem bloquear esse tipo de conexão, enquanto não se torna muito comum. A partir do momento em que vários sites começarem a usar, é provável que isso se tornem portas padrões e tal. O WebRTC também funciona com arquivos HTML locais. Eu posso só criar um arquivo novo de texto lá e escrever um programa que utilize o WebRTC com HTML e JavaScript. Eles podem ser enviados por e-mail, ou por Facebook, ou o que for. E a pessoa lá pode se conectar comigo. Por exemplo, eu estou aprendendo a programar, eu fiz um sisteminha de chat, mando para algum amigo meu, a gente se conecta, não precisa instalar servidor nenhum. É muito simples, né? Geralmente, quem está aprendendo programação já tem um monte de coisa para aprender, então ter que ficar instalando e configurando coisas não é uma boa. Podendo evitar, ótimo. Eu vou ter que dar uma agilizada nesses slides, porque eu entrei em mais detalhes do que deveria. Mas, basicamente, o WebRTC depende de alguns servidores. Um deles tem uma versão pública do Google, então também eu não preciso rodar isso, eu posso só usar esse servidor. É o servidor padrão que o PureJS usa. E tem o servidor de sinalização, esse servidor do Google é o STUM, por sinal. E o servidor de sinalização é uma espécie de ponto de encontro, onde lá eu, quando me conecto, eu sou atribuído uma ID e eu posso compartilhar essa ID com algum amigo meu para me conectar. Ao invés de passar meu endereço IP, eu passo só essa ID. Esses servidores, um deles, pelo menos, é necessário por uma limitação do IPv4. Quando a gente passar para o IPv6, isso não vai mais ser necessário, vai ser um servidor a menos. Ótimo. Aqui eu já falei. Aqui é o processo de comunicação, de conexão, no caso. Um usuário se conecta ao servidor de sinalização, que é o servidor do PureJS, depois outro se conecta ali, no quadro 2. A partir daí, os dois estão conectados, eles podem trocar dados antes de ter estabelecido uma conexão. Eles precisam saber qual é o IP um do outro, quais são as configurações necessárias para abrir a conexão. Eles trocam através desse canal, que é o servidorzinho ali, o S. E a partir do momento que a conexão é estabelecida, eles não dependem mais de servidor nenhum. Eles podem desconectar tranquilamente. Esse processo de comunicação ali eu mostrei só 2 pessoas se conectando, mas ele pode ser repetido diversas vezes para formar uma malha, ou swarms, como no BitTorrent, que não é uma malha completa, não é todo mundo se conectando com todo mundo, mas algumas pessoas se conectam de forma que todos os nodes interessados em um arquivo estejam acessíveis um ao outro, possam compartilhar. De fato, alguém já criou um torrent usando só JavaScript no browser. Esse se chama WebTorrent, é bem interessante. Eles pretendem atualizar os clientes de torrent desktop para que eles entendam o protocolo usado no WebRTC, para que eles possam baixar realmente qualquer tipo de arquivo. Hoje em dia, eles só trocam arquivos com outros usuários do WebTorrent, que são poucos. Mas isso vai melhorar. Enfim. O WebRTC surgiu, ele foi uma iniciativa do Google, que precisava dar um jeito no Hangouts, Google Hangouts, usado para conexões de áudio e vídeo,
porque demandava muita banda e também a gente quer que o áudio e vídeo seja o mais rápido possível, né, em tempo real. Então, remover o servidor entre as pessoas que estão conectadas era um passo lógico a se fazer. Eles faziam isso inicialmente com plugins, não sei se vocês se lembram, e hoje não precisa mais, porque eles foram até a W3C e iniciaram um movimento de padronização desse WebRTC. Inicialmente era só para áudio e vídeo, mas a W3C ela percebeu a relevância disso para outras coisas também, para que eu possa, por exemplo, mandar mensagens de chat ou um comando JSON ou qualquer coisa que eu quisesse compartilhar arquivos, etc. E eles padronizaram isso também. A API que permite esse tipo de troca se chama Data Channels. Essa conexão peer-to-peer causa menor latência entre os usuários, possivelmente mais privacidade, não necessariamente porque o servidor, eles poderiam articular as pessoas de forma que tivesse alguém entre elas, então a conexão não seria realmente peer-to-peer e teria um man in the middle, como eles chamam. Outra coisa interessante é que, mas isso tem como contornar, mas não vem ao caso agora. E outra coisa interessante do WebRTC é que ele tem um transporte configurável, que significa que eu posso trocar aspectos da conexão, por exemplo, a garantia da ordem de chegada de mensagens no protocolo TCP, que é usado para o HTTP e WebSockets. Uma mensagem nunca vai chegar mais cedo do que outra que deveria. Se eu mandar 1, 2, 3, sempre o outro usuário vai receber 1, 2, 3. Quando eu estou lidando com coisas em tempo real, como jogos e áudio e vídeo, eu quero sempre que, digamos, eu não quero que um frame mais novo do vídeo seja bloqueado por um frame antigo que ainda não chegou. Então, eu mando o mais rápido possível e daí o outro lado lá vai pegar o frame mais novo que ele receber. Os frames que são antigos ele descarta. Isso torna a conectividade mais lisa, mais suave. Eu também posso tenho algumas outras configurações que eu posso fazer que são importantes pelo mesmo motivo. E isso também é novidade, porque nem o WebSockets permitia isso. O ponto principal que eu queria chegar é que isso cria infinitas possibilidades que normalmente a gente faria com um modelo cliente-servidor e hoje a gente pode fazer peer-to-peer. Por exemplo, mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos, já existem compartilhadores de arquivo onde eu seleciono um arquivo, daí mando o link para outra pessoa e a pessoa pode ver, pode receber o arquivo. Enfim, aceleradores de download também. O usuário do teu site vai baixar do teu servidor, mas ele também vai trocar partes do arquivo com outros usuários que estejam baixando o mesmo arquivo. Enfim, muitas possibilidades. O que eu fiz, no caso, foi uma ferramenta que me permite sincronizar o playback de vídeo entre dois computadores. Se eu tiver um amigo que mora longe, por exemplo, e quiser ver um episódio de algum seriado e conversar, sei lá, seria possível com essa ferramenta que eu fiz. Infelizmente, eu não vou poder mostrar ela a pleno aqui, mas eu posso mostrar mais ou menos como ela se parece. Vou escolher um arquivo de vídeo qualquer aqui. Por exemplo, esse. E daí, bom, aqui está aparecendo conectando porque eu estou sem internet, mas apareceria um linkzinho que eu posso compartilhar com alguém. E a partir do momento que eu tocasse aqui, ele ia tocar junto com a outra pessoa. Eu poderia mandar mensagens ali e apareceria para outra pessoa também. E se alguém der seek no vídeo aqui, isso também sincroniza, etc. Enfim. Então, desculpa não poder ter entrado mais em detalhes sobre o WebRTC, porque eu não percebi que o tempo passou tão rápido. Mas dá para fazer muita coisa interessante. É muito fácil, eu não pude mostrar isso, mas é questão de 5 linhas e tu conecta dois clientes e só manda o arquivo HTML para outra pessoa e elas podem se comunicar sem precisar de nenhum servidor. Então, bem interessante. Eu não sei se
eu tenho tempo para perguntas. Uma pergunta, quem sabe? Cadê a produção? Acho que... Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Não, infelizmente, os únicos navegadores que estão suportando isso no momento são o Firefox, o Chrome e o Opera. E os browsers celular ainda não, mas logo vai ter. Alguém mais tem perguntas? O que você tem para falar do WebRTC com live stream? Com o quê? Desculpa? Live stream de vídeo. Não, eu não conheço isso. Pô, o WebRTC faz o live stream, não faz? Stream de vídeos e áudio. O stream de vídeo, sim, desculpa. Eu achei que fosse algum produto Lightstream, alguma coisa assim. Desculpa. Sim, esse é o principal ponto. Todo mundo que fala sobre o WebRTC costuma falar sobre áudio e vídeo, e eu quis ter um take diferente nisso, porque existem várias outras possibilidades que ele abre aí, que geralmente são ignoradas, porque todo mundo foca muito nisso, mas é incrível também. Mas você acha que vale mais a pena usar a API do próprio WebRTC ou do YouTube ou Hangouts? Eu não sei se o Hangouts tem uma API que eu possa escrever um programa que integre com minha streaming de vídeo. No caso do YouTube, bom, se tu estiver fazendo um streaming de vídeo para muitos outros usuários, sim, vai precisar de uma plataforma bem mais forte, porque o teu computador não vai conseguir fazer streaming para todos os usuários. Então é melhor ele enviar só para o servidor do YouTube ou do Google Hangouts, por exemplo, e daí esse servidor, que é massivo, vai passar para todo mundo. Mas conversas pessoais, eu acho que eu prefiro esse método. Alguém mais? Alguma dúvida? Show. Obrigado, Gabriel. Valeu. Gabriel não, Guilherme.